Sejam todos bem-vindos ao nosso 43º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento e nesse 43º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2025. Estudaremos na nossa 43ª aula sobre a graça divina. Iniciando a nossa 43ª aula de hoje, estudaremos sobre a graça divina. Primeiro tópico: o que é a graça divina? A graça divina é um conceito profundo e transformador na Bíblia. A graça divina refere-se ao amor e à misericórdia de Deus. Vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, onde no segundo tópico da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre características da graça divina. Primeiro, imerecida. Segunda, gratuita. Terceira, transformadora. E quarta e última, incondicional. Em relação à característica da graça imerecida, é oferecida sem que mereçamos. Em relação à característica da graça gratuita, não é algo que possamos ganhar. Em relação à característica da graça divina transformadora, pode transformar vidas e nos dar um novo começo. Em relação à característica da graça divina incondicional, é oferecida sem condições, baseada no amor e na misericórdia de Deus. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, onde no terceiro tópico vamos falar sobre benefícios da graça divina. Se divide em benefícios espirituais, emocionais e práticos. Em relação aos benefícios espirituais, são três aspectos. Primeiro, salvação. Segundo, perdão. Terceiro, comunhão com Deus. Em relação à salvação, nos salva da condenação, conforme nós vamos ler em João capítulo 3, versículo 16 e em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Em relação ao perdão, oferece perdão e restauração. Você pode ver isso lendo lá 1 João capítulo 1, versículo 9 e Romanos capítulo 5, versículo 8. Em relação à comunhão com Deus, nos permite ter uma relação pessoal com Deus. Você pode ler isso lá em João, capítulo 14, versículo 23, e em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Em relação aos benefícios emocionais, são três aspectos. Primeiro, paz. Segundo, esperança. E terceiro, amor. Em relação à paz, nos traz paz e tranquilidade. Você pode ver isso lendo lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, e em João, capítulo 14, versículo 27. Em relação à esperança, nos dá esperança para o futuro. Você pode ler isso lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, e em Romanos, capítulo 15, versículo 13. E em relação ao amor, nos mostra o amor incondicional de Deus por nós. Você pode ler isso lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Em relação aos benefícios práticos, são três aspectos. Primeiro, força. Segundo, guia. E terceiro, providência. Em relação à força, nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Em relação ao guia, nos dirige em nossas decisões.
Em relação à providência, nos fornece tudo o que precisamos para viver. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa aula de hoje sobre a graça divina? Aprendemos que a graça divina é um conceito profundo e transformador na Bíblia, e que a graça divina refere-se ao amor e à misericórdia de Deus. E essa graça divina apresenta várias características para a nossa vida cristã, que são a característica de graça divina imerecida, graça divina gratuita, graça divina transformadora e graça divina incondicional. Além de nos ensinar sobre os benefícios da graça divina, que são divididos em 3: benefícios espirituais, que são compostos pela salvação, pelo perdão e pela comunhão com Deus; os benefícios emocionais, que são compostos pela paz, a esperança e o amor; e os benefícios práticos, que são compostos pela força, pelo guia e pela providência. Então essa foi a 43ª aula do ano de 2025 do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. E agradecemos a todos vocês que acompanharam mais uma aula do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. E espero que esse conteúdo da nossa aula de hoje tenha sido um conteúdo de relevância